Você está destinado a conquistar uma vida milionária. Tenha certeza absoluta disso. Não estamos falando de uma hipótese distante, mas de uma decisão consciente que começa agora. O simples fato de você estar lendo estas palavras já indica que você ativou o processo de criar uma nova realidade. Abandone a ideia de esperar pelo momento perfeito, porque o instante ideal é exatamente este. A verdadeira mudança nasce primeiro dentro da sua mente e do seu coração. Você está prestes a alcançar um nível de clareza e percepção que poucas pessoas conseguem acessar. A partir de hoje, você deixa de ser alguém que apenas imagina a prosperidade para se transformar em alguém que constrói riqueza com foco, coragem e fé. Independentemente do que tenha vivido até aqui, sua história vira uma nova página agora, e você se tornará a prova viva de que é possível conquistar uma existência de liberdade, propósito e abundância. Uma mensagem extremamente poderosa está prestes a atravessar toda a sua vida financeira e mudá-la para sempre. Nada disso é coincidência e tampouco exagero. Existe um alinhamento perfeito acontecendo ao seu redor. Forças invisíveis estão se organizando para que o dinheiro se manifeste na sua experiência de maneiras surpreendentes e muito mais rápidas do que você imagina. Quero abrir meu coração com você que acompanha o Dr. Fortuna desde o começo. Esse canal nunca foi só sobre dinheiro. Desde o primeiro vídeo, o nosso objetivo sempre foi levar palavras de motivação, de alento, mostrar que Deus está no comando, mesmo quando tudo parece difícil. Muita gente aqui já me disse que esses vídeos ajudaram em momentos complicados da vida. E é por isso que a gente continua. Mas hoje eu preciso ser sincero com vocês. O canal perdeu a monetização do YouTube. E mesmo assim, a nossa missão continua a mesma. Postar vídeos todos os dias, levar esperança, fé e motivação para quem precisa. Só que para manter essa constância diária, edição, criação, tempo e dedicação, nós precisamos da colaboração de quem acredita nesse propósito. Se esse canal já te ajudou de alguma forma, se alguma mensagem aqui já falou com você, eu peço de coração, contribua com qualquer valor via Pix. O Pix vai estar no primeiro comentário fixado. Não é obrigação, é apoio voluntário, consciente, de quem entende que esse trabalho tem valor. Independente de tudo, uma coisa não muda. Deus está no comando. E a gente segue firme, com fé, propósito e verdade. Que Deus abençoe você e sua família. Antes de continuar, declare ao universo aquilo que já é seu por direito. Escreva: eu tenho uma mente milionária. Toda transformação começa na forma como você pensa. Quando seus pensamentos se ajustam à prosperidade, sua vida passa a refletir essa nova vibração. Repita com firmeza: eu tenho uma mente milionária. Permita que essa frase penetre profundamente no seu interior. Ela age como uma semente colocada em um solo fértil, pronta para se transformar em uma colheita abundante de liberdade e riqueza. O medo é o maior ladrão de destinos. A maioria das pessoas sequer percebe que vive dominada por ele. Muitas vezes, ele se apresenta como bom senso, racionalidade ou prudência. Mas no fundo, não passa de uma mentira antiga, repetida tantas vezes que parece verdade. Esse medo bloqueia o fluxo da abundância, paralisa decisões que poderiam transformar sua trajetória e afasta oportunidades valiosas. Porém, hoje isso chega ao fim. Declare com a alma: eu sou próspero, o dinheiro me encontra todos os dias de jeitos inesperados e constantes. Escreva isso, grave isso. Esse gesto simboliza a sua libertação das amarras que te mantinham preso à escassez e abre caminho para uma vida guiada pela prosperidade. Você nasceu para prosperar. O Criador te desenhou com um propósito grandioso e te concedeu autoridade para cocriar a realidade que deseja. A riqueza não está distante. Ela já circula ao seu redor, vibrando em uma frequência que só precisa ser sintonizada. A base de tudo é o que você sente.
Suas emoções funcionam como antenas capazes de emitir sinais extremamente potentes para o universo. Quando você vibra fé, gratidão e confiança, se transforma imediatamente em um ímã de oportunidades e abundância. Prosperidade não é sorte, é harmonia vibracional. É permitir que sua verdadeira essência, ilimitada e abundante, se conecte com o fluxo divino da criação. A dúvida interrompe esse fluxo. A fé o potencializa. Você não precisa saber cada detalhe de como o dinheiro virá. O mais importante é lembrar por que você merece prosperar. Sua existência foi criada para ser leve, expansiva e abundante. O dinheiro não é um inimigo, ele é energia. E como toda energia, responde ao estado emocional que você cultiva. Feche os olhos, respire profundamente e sinta a energia da riqueza percorrer todo o seu ser. Permita que o medo se dissolva e declare com força total: eu sou digno, eu sou próspero, eu sou livre. Observe o que começará a surgir nos próximos dias. Pessoas, ideias, sinais, encontros e circunstâncias começarão a aparecer no seu caminho. Isso não é mágica. É a lei da atração respondendo à nova vibração que você está emitindo. Pensamentos pequenos, muitas vezes tão sutis que passam despercebidos, moldam silenciosamente toda a sua realidade. Aquela voz interna que diz: isso não é para mim, ou eu nunca conseguiria, exerce uma influência gigantesca. A verdadeira mudança não acontece apenas por meio de frases positivas, mas por meio da reprogramação profunda da sua mente e das suas emoções. Assim como ninguém colhe abundância plantando sementes de escassez, é impossível viver prosperidade carregando crenças que te limitam. Essas crenças podem fazer você rejeitar oportunidades extraordinárias sem nem perceber. É como tentar encher um recipiente furado. Mas quando você cura essas ideias antigas, portas que sempre estiveram ali, mas que você não conseguia ver, finalmente se revelam. Caminhos que pareciam impossíveis começam a se abrir. Tudo o que você precisa é de um momento de despertar. O instante em que você finalmente se permite acreditar que merece mais é o ponto exato em que a transformação acontece. Sua vibração muda, suas escolhas mudam e a maneira como o universo responde a você também muda. Porque a verdadeira questão nunca foi o que você quer possuir, mas o quanto você acredita que é merecedor. As emoções mais profundas moldam destinos inteiros. Você pode repetir 1000 vezes que deseja riqueza, mas se dentro de si existir medo, culpa ou vergonha, será isso que se multiplicará. A mente imagina, mas é o coração que manifesta. Quando pensamento e sentimento entram em harmonia, aquilo que parecia impossível se torna realidade. O mais extraordinário é que você não precisa alterar nada ao seu redor para que tudo comece a se transformar dentro de você. Permanecendo exatamente no mesmo lugar, com os mesmos recursos, é possível realizar o maior avanço da sua vida apenas ajustando o modo como você pensa. É como mudar a sintonia de uma estação de rádio. As músicas sempre estiveram ali, mas você só consegue ouvi-las quando ajusta a frequência. Ajuste a frequência da sua mente e sua realidade seguirá essa mudança. Lembre-se, o passado não tem poder algum para determinar suas escolhas de hoje. As condições que você vive hoje não definem o caminho que terá pela frente. Pensar de forma grandiosa é um direito que pode se tornar um hábito diário. Questione suas crenças antigas. Observe atentamente onde tem colocado seu foco. Você costuma enxergar limites ou consegue perceber possibilidades? Quando alguém alcança prosperidade, seu coração reage com comparação ou com inspiração? Essas respostas revelam a vibração que você envia ao universo. E o universo sempre devolve aquilo que você emite. A vida não responde apenas ao que você deseja superficialmente.
mas aquilo que você realmente é em essência. Não significa ignorar os desafios, e sim adotar a postura de quem já venceu, mesmo em meio às dificuldades. Essa maneira de pensar altera completamente o rumo da sua história. Quem acredita no próprio valor age de forma diferente, fala com firmeza, caminha com segurança e, como consequência, cria uma realidade totalmente nova. Afina-se a mente como se afina um instrumento musical. Quando você ajusta seus pensamentos aos princípios da prosperidade, tudo ao redor entra em sintonia. As conexões certas se aproximam, as oportunidades surgem de forma natural, as ideias fluem com mais facilidade e até o tempo parece cooperar com você. Nada disso acontece porque o mundo externo mudou de repente, mas porque sua vibração interna foi reprogramada. Se agora você sente que ainda está distante da vida que tanto deseja, lembre-se, você não está atrasado. O momento da virada é sempre o agora. Você se encontra exatamente no ponto necessário para dar o passo que pode transformar toda a sua história. Toda grande jornada nasce de um instante de clareza, aquele momento que muda absolutamente tudo. Talvez este seja o seu instante, o momento em que você decide transformar sua relação com o dinheiro, com o merecimento e até com o sentido da própria vida. A mente humana é como um solo fértil. Ela não questiona o que recebe, apenas faz crescer aquilo que é plantado. Por isso, é fundamental escolher com extremo cuidado os pensamentos que você alimenta. Nutra ideias que te fortaleçam, que impulsionem sua evolução e que elevem seus passos a níveis maiores. Troque o "não consigo" por "estou aprendendo". Substitua o "isso é difícil" por "isso está me deixando mais forte". Pequenas mudanças conscientes na forma de pensar geram verdadeiras revoluções silenciosas dentro de você. E essa transformação interior inevitavelmente se manifesta com força no mundo exterior. Se você chegou até aqui, significa que algo dentro de você já despertou. A mudança já começou. Mesmo que existam dias de brilho e outros de desafio, continue. Você está construindo uma nova realidade, e essa realidade nasce primeiro na mente, antes de se refletir na vida material. A verdadeira riqueza surge do invisível. Feche os olhos por alguns instantes e visualize-se vivendo a abundância que deseja. Isso não é apenas uma técnica, mas um compromisso íntimo com seu futuro. Não depende da validação de ninguém, porque é um pacto entre você e a versão extraordinária que escolheu se tornar. Alimente sua mentalidade próspera. Escreva: o dinheiro vem para mim de formas infinitas e inesperadas. Essa declaração é o primeiro movimento para abrir as portas da prosperidade. Quanto mais você afirma, mais sua mente se reprograma para o sucesso. Por isso, repita novamente: o dinheiro vem para mim de formas infinitas e inesperadas. Essa frase cria um laço vibracional poderoso com a riqueza. Não imagine apenas notas e valores chegando até você. Sinta a experiência de viver essa abundância. Como fica sua expressão? Com quem você divide essa conquista? Qual é o sabor dos alimentos que você pode desfrutar com tranquilidade? Como é a sensação de saber que sua família está protegida? Quando a imagem é verdadeira, seu corpo reage, o coração acelera, os olhos brilham, sua postura muda. Nesse instante, o subconsciente recebe o comando e começa a agir para transformar sua visão em realidade. A transformação acontece de forma sutil. Você começará a fazer escolhas diferentes no seu dia a dia, muitas vezes sem perceber. A vibração é a língua do universo, e ao contrário das palavras, o que realmente importa é a emoção que acompanha cada pensamento. Você funciona como uma antena viva. Se transmite medo, experiências que reforçam esse medo surgem. Mas quando você vibra confiança, gratidão e certeza,
tudo começa a se reorganizar a seu favor. Muitas pessoas desejam prosperidade, mas permanecem afundadas em preocupações. Esse conflito gera um bloqueio silencioso. É como esperar colher frutas doces depois de plantar sementes amargas. A coerência entre o que você deseja e o que realmente sente é o que determina o que você recebe. Escolher vibrar na frequência correta é um exercício diário. Não depende do que acontece fora, mas do que você cultiva internamente. No início, pode parecer estranho. Você se visualiza morando em um lugar melhor, dirigindo o veículo dos seus sonhos, ajudando causas que ama, mas ainda lida com as mesmas despesas. Esse é o teste da constância. Você precisa manter sua vibração mesmo quando nada mudou no exterior, justamente porque essa firmeza é o que muda tudo. Se a dúvida surgir, não brigue com ela. Apenas não permita que permaneça. Respire fundo e retorne à vibração que escolheu. Use o corpo como aliado. Caminhe como quem já conquistou. Fale como quem já alcançou. Sorria como quem sabe que está na rota certa. O corpo reforça a realidade que a mente está criando. A gratidão é a ponte que liga o presente ao futuro desejado. Quando você agradece como se já tivesse recebido, envia ao universo uma mensagem poderosa. Eu confio. E a resposta vem rápido. Não é apenas um pedido. É a certeza de que o que deseja já existe e está vindo em sua direção. Reclamar constantemente é um dos maiores bloqueios da abundância. Muitas vezes, sem perceber, palavras comuns sabotam sua vibração. Observe o que você costuma dizer. Fala mais do que falta ou do que já tem. Essa simples mudança de foco altera completamente seu campo energético. Reconheça cada pequena vitória. Cada passo se torna um sinal de avanço. E quanto mais você vibra nessa direção, mais resultados aparecem. Mesmo em ambientes negativos, você pode ser o ponto de luz. Uma única pessoa vibrando alto é capaz de modificar a energia de um espaço inteiro. Sua presença se torna transformadora. O dinheiro não responde ao desespero, ele flui para a leveza. Por isso, confiar, soltar o controle e vibrar no já é são atitudes magnéticas para a abundância. Isso não significa passividade, mas agir com serenidade, com a certeza de que seu futuro já existe e aguarda apenas o momento de se manifestar. Quando parecer que está demorando, respire fundo e afirme: já está feito. Essa vibração abre portas onde antes existiam muros e transforma obstáculos em degraus. Mesmo que ninguém compreenda sua fé, permaneça firme. Quem visualiza com emoção e vibra com verdade, nunca caminha em vão. Ao final do dia, revise mentalmente sua jornada. Recorde os momentos em que conseguiu manter sua vibração elevada. Esse simples exercício é muito mais poderoso do que parece. É assim que uma vida próspera é construída, um pensamento por vez. Honre seu progresso, reconheça cada passo, porque são eles que criam o hábito capaz de moldar uma nova realidade. Visualizar e vibrar alto não são práticas vazias, são códigos capazes de destravar uma vida de liberdade, de propósito e de abundância. Tudo começa a mudar quando você decide parar de ver dívidas como monstros e passa a percebê-las como sinais de que algo dentro de você está pronto para ser curado. Nesse momento, sua caminhada deixa de ser apenas sobre quitar contas e passa a ser sobre reconectar-se com o dinheiro de uma forma completamente diferente. O dinheiro, na verdade, nunca foi o grande vilão da história. O desafio sempre esteve nas emoções que você carregava ao lidar com ele. Medo, culpa, frustração, sensação de falta. Essas barreiras sutis limitaram sua percepção e esconderam soluções simples que sempre estiveram próximas. Às vezes, uma mudança pequena nas prioridades já cria espaço no orçamento. Em outras situações, uma conversa sincera com alguém de confiança traz clareza,
Mas a verdadeira virada acontece quando você finalmente aceita que merece prosperar. Quando para de agir, movido pelos erros do passado, e passa a escolher com base na abundância que deseja viver, o universo responde imediatamente. Dinheiro inesperado aparece, propostas surgem sem aviso, ideias chegam com naturalidade, objetos esquecidos podem ser vendidos. Nada disso é sorte. É a resposta ao novo comando vibracional que você começou a emitir. Quando a mudança acontece internamente, o mundo externo se ajusta por conta própria. Cada passo que você dá rumo à organização financeira cria mais espaço para novas oportunidades. Você começa a se sentir mais seguro, forte e capaz. Em muitos casos, o medo paralisa mais do que a dívida em si. Ele impede até de olhar para uma fatura, de negociar, de planejar. Mas quando você decide listar com clareza cada pendência, o medo perde força, porque onde entra luz, entra poder. E a clareza traz exatamente isso, poder. Poder para agir conscientemente, renegociar, eliminar excessos, montar metas e criar alternativas inteligentes. Quando você cumpre até os compromissos financeiros menores, o universo percebe. Ele quer saber se você está pronto para viver a nova versão de si mesmo. E essa prontidão se revela nas pequenas escolhas diárias. Evitar compras por impulso, guardar uma quantia mínima para garantir um futuro mais leve, honrar cada pagamento com consciência. Assim, você passa a construir sua nova identidade. Imagine a versão de você que não precisa fugir do extrato bancário, que olha para o saldo com tranquilidade porque sabe que está assumindo o controle da própria vida. Organizar as finanças não significa enriquecer da noite para o dia, mas se tornar alguém que enxerga com clareza o caminho que está percorrendo. Ser alguém que aprecia cada centavo, que valoriza cada pequena vitória. É justamente o terreno onde a prosperidade real floresce. Não como acumulação vazia, mas como liberdade. Liberdade para escolher, para decidir sem desespero, para agir com propósito. E isso vale mais do que qualquer valor calculado. Com o tempo, ao assumir o controle do dinheiro, você perceberá que está assumindo também o controle de outras áreas da vida. Sua autoconfiança aumenta, seus relacionamentos se tornam mais saudáveis, sua produtividade cresce, suas metas se tornam mais nítidas e consistentes. Você começa a perceber que sair das dívidas é possível, que renegociar não é motivo de vergonha e que aprender a lidar com dinheiro é, na verdade, um ato profundo de amor próprio. Há, porém, um ponto essencial que muitos esquecem: o perdão. É necessário se perdoar pelas escolhas impulsivas, pelas decisões tomadas sem consciência, pelas falhas do passado. Esses erros não definem quem você é. O que define sua vida é o que você decide fazer a partir deles. Tratar-se com carinho e compaixão torna o caminho muito mais leve. E é exatamente isso que você merece: leveza, lucidez e a oportunidade de recomeçar com verdade e amor. Dizer basta é o primeiro passo. Basta de viver sufocado, basta de repetir padrões que não te servem. Basta de esconder os desafios como se ignorá-los fosse resolvê-los. Talvez esta seja a mensagem que você precisava ouvir. O recomeço existe. Toda dificuldade traz uma lição. E até o caos financeiro pode se tornar o solo fértil para sua futura liberdade. Mas isso só acontece quando você escolhe agir. Prosperidade não vem da sorte, e sim de postura, coerência e coragem para se reposicionar. Quando você decide encarar a situação com firmeza, portas começam a se abrir. O valor da dívida não é o mais importante. O que realmente importa é o grau de comprometimento em mudar a própria história. Tudo começa com uma decisão íntima, silenciosa. Eu não volto mais para esse lugar. A partir dessa escolha, suas atitudes ganham uma força invisível, quase mágica.
E o mais impressionante é que você não precisa saber como tudo vai acontecer. Basta dar um passo de cada vez. Quando você quita uma dívida, não está apenas apagando números em uma tela. Está liberando espaço para uma vida nova, uma vida de autonomia, liberdade e prosperidade. Cada movimento feito com gratidão reativa o motor da sua existência. A mente volta a criar, as oportunidades reaparecem, ou talvez nunca tenham desaparecido, apenas estavam escondidas sob as nuvens da ansiedade e do desânimo. A gratidão é o pano que limpa essas lentes. Ela muda o foco de dentro para fora. De repente, sem esforço, você começa a enxergar os presentes que sempre estiveram ao seu redor. O banho quente num dia frio. O alimento simples que chega à mesa. Um sorriso inesperado. O silêncio que acalma. Gratidão não depende de acontecimentos grandiosos. Esperar algo extraordinário para agradecer é como prender a respiração esperando o ar perfeito. A vida acontece nos intervalos, nos detalhes, e é ali que a gratidão precisa florescer. Quando você agradece não apenas pelo que possui, mas por quem está se tornando, tudo começa a se reorganizar. Você sai do modo automático da escassez e entra na direção consciente da abundância. Isso vai muito além do dinheiro. Trata-se de tempo bem vivido, energia bem usada, conversas que nutrem, apoio emocional, coincidências que viram sinais. Às vezes, só valorizamos o que temos quando corremos o risco de perder. O inesperado, a dor, o contratempo, tudo pode servir como despertador. O que parecia pequeno passa a ter valor imenso. A gratidão amadurece quando percebemos que nada é garantido e mesmo assim já recebemos tanto. Quando ela se torna verdadeira, deixa de ser obrigação e vira escolha. E que escolha poderosa! As palavras que você usa ao agradecer moldam sua frequência. Um simples obrigado dito com verdade e presença carrega mais força do que qualquer técnica sofisticada. O universo não reage à perfeição. Ele responde à intenção real. A gratidão autêntica funciona como uma janela aberta por onde uma nova energia começa a circular. O que estava parado se movimenta. O que parecia travado encontra passagem. Pessoas certas surgem e caminhos se revelam com naturalidade. O segredo está sempre na leveza. Quanto menos você tenta controlar tudo, mais as coisas fluem. Ser grato não significa se conformar com pouco, e sim reconhecer o que existe enquanto mantém os olhos no destino que deseja alcançar. É estar inteiro no presente, mesmo quando não entende todos os motivos, mas confiando no propósito maior. Essa postura traz paz. Até nos momentos mais desafiadores existe um presente escondido. O emprego que acabou pode abrir espaço para algo melhor. A amizade que se afastou pode devolver tempo para você se reencontrar. A doença que obrigou você a parar pode ter sido um aviso do corpo pedindo cuidado. A gratidão converte dor em sabedoria. Não é fingir que tudo está bem. É aprender a perceber beleza até no caos. Prosperidade não cresce ao lado da reclamação. Ela se aproxima de quem valoriza o que já tem. Quem honra o pouco demonstra que está pronto para receber o muito. Essa é uma lei universal. Quando você agradece antes mesmo de enxergar o resultado, demonstra confiança. E essa confiança é uma senha vibracional que destranca portas. A energia da gratidão é magnética. Pessoas gratas carregam uma presença suave, agradável. Elas irradiam paz, acolhimento e contentamento. Essa vibração atrai boas relações, oportunidades apropriadas, encontros que fazem sentido. A vida não se torna impecável, mas se torna mais leve, fluida e cheia de significado. Você se transforma em um ímã de boas experiências. Não porque tudo sempre dá certo, mas porque até os desafios se tornam lições e amadurecimento.
Quanto mais fundo você mergulha na gratidão, menos exigente se torna e mais aberto fica para tudo o que a vida tem a oferecer. A magia passa a estar nos detalhes. O comum se torna especial. O café quente vira ritual. Uma conversa simples vira conexão genuína. O trajeto diário vira contemplação. E quanto mais você agradece, mais percebe que já possui muito mais do que imagina. Se existe um ponto de partida para transformar a vida, ele é simples e poderoso. Comece pela gratidão. A gratidão é como uma semente discreta que você planta hoje e que em breve se transforma em uma colheita abundante. À primeira vista, parece um gesto pequeno, mas o impacto é imenso. É uma decisão diária que altera sua vibração interna e, como consequência, transforma sua realidade externa. Quando o coração transborda gratidão, a alma encontra descanso. É nesse terreno fértil de serenidade que qualquer sonho encontra espaço para florescer. Observe por um instante o lugar onde você vive ou trabalha. Há sinais claros ali, refletindo o que acontece dentro de você. Roupas acumuladas num canto, papéis esquecidos, objetos quebrados, gavetas cheias que mal fecham. Mesmo sem emitir som, cada detalhe comunica algo. Existe uma ligação poderosa entre o ambiente ao seu redor e a energia que vibra em seu interior. Não é apenas sobre aparência ou decoração, é sobre sintonia e coerência. Um espaço visualmente poluído pode parecer irrelevante, mas energeticamente cria ruídos que afetam seu foco, sua criatividade e sua disposição. Aos poucos, você se acostuma com a desordem, como se fosse natural viver em meio a esse tumulto energético. Muitas vezes, porém, a bagunça não está nos objetos, mas no apego que temos a eles. Guardar coisas que já perderam a função é como se recusar a evoluir. É segurar o passado com tanta força que suas mãos não conseguem se abrir para receber o novo. Essa resistência silenciosa impede o crescimento. Em muitos casos, a sensação de estagnação não vem de fora, mas do ambiente que você mantém. Isso não é superstição, é vibração. Lugares carregados provocam peso, cansaço e confusão mental. Em contrapartida, ambientes leves e organizados despertam criatividade, entusiasmo e renovação. Quando você abre espaço ao redor, também abre espaço dentro de si. Organizar o ambiente é um ato de coragem, porque muitos objetos carregam sentimentos, memórias, histórias. A caneca trincada que você insiste em manter porque lembra alguém. A roupa que já não serve há anos, mas que guarda para quando der certo. Esses itens pertencem a versões antigas de você. Mantê-los é como permitir que partes do passado continuem caminhando ao seu lado, ocupando espaço que poderia pertencer ao novo. O desapego é uma decisão consciente. É olhar para cada coisa e dizer: sou grato pelo que representou, mas agora abro espaço para o novo. A abundância sempre escolhe o caminho mais livre. Para que ela se mova, é necessário criar espaço, físico e simbólico. Imagine um cômodo iluminado, arejado, limpo, onde seus olhos descansam e seu corpo respira. Esse espaço acolhe, inspira e silenciosamente anuncia: aqui há espaço para crescer. A harmonia externa reflete diretamente na sua energia interna, alinhando seus pensamentos e preparando sua vibração para receber com confiança tudo aquilo que deseja. Às vezes, basta arrumar uma única gaveta. O gesto parece pequeno, mas é profundamente transformador. Cada objeto descartado simboliza algo que se solta dentro de você. Enquanto limpa, organiza e desapega, sua mente se torna mais leve, seu corpo respira melhor, sua visão se amplia e sua energia se fortalece. Não é apenas arrumar a casa, é reorganizar sua frequência vibracional. E então, o inesperado começa a acontecer. Novas ideias surgem, convites aparecem, oportunidades se revelam. A leveza substitui o peso,
O espaço externo reflete o espaço interno. Cada objeto que você mantém ao seu redor carrega uma energia. Viver cercado de coisas que inspiram bem-estar não é luxo, é cuidado energético. Um ambiente que combina com seus sonhos se torna um lembrete diário de quem você é e do que deseja viver. Ele confirma, silenciosamente, que você é merecedor do melhor. Não é ostentação, é intenção. Cada parede, cada prateleira, cada gaveta comunica algo. E cabe a você decidir se essa comunicação favorece sua expansão ou prolonga sua estagnação. Mudanças pequenas, feitas com consciência, acumulam poder imenso. Mudar um móvel de lugar, doar o que não usa, abrir mão do que não serve mais. Cada gesto é como girar uma chave invisível. O ar volta a circular, o ambiente respira, e você também. Ambientes desorganizados drenam energia, mesmo que você não perceba. O cérebro até pode aprender a ignorar a bagunça, mas o sistema nervoso permanece em alerta, e isso esgota, cansa, irrita. Um espaço organizado, pelo contrário, devolve paz, amplia o foco e faz o tempo render mais. Ao transformar o lugar onde vive, você começa a se tratar com mais respeito. Viver em um espaço que expressa cuidado cria uma dignidade silenciosa. Você passa a se enxergar como alguém que merece conforto, beleza e bem-estar. Essa visão se espalha para suas escolhas, seus relacionamentos e até para sua postura diante da vida. Seu ambiente deixa de ser um obstáculo e se torna um aliado, fortalecendo sua energia e impulsionando você em direção a uma vida mais leve, linda e alinhada. No fim, organizar seu espaço é uma forma silenciosa de amor próprio. É dizer sem palavras, estou pronto para o novo. Preparar seu ambiente é, na prática, preparar-se para a prosperidade permanecer. Desejar uma vida grandiosa é importante, mas preparar o terreno é indispensável. E esse terreno começa exatamente aqui, no ponto onde você está agora, nas decisões que escolhe tomar hoje. Existe ainda algo profundamente transformador no simples ato de estender a mão sem esperar retorno algum. Quando você ajuda alguém com sinceridade, a energia que se desprende desse gesto volta para você multiplicada. Nada é desperdiçado quando se doa com o coração. É como acender duas luzes de uma só vez, uma na vida de quem recebe e outra dentro de você. A generosidade é uma das expressões mais puras de riqueza. Ela não está ligada à quantidade que você possui, mas à disposição de compartilhar aquilo que tem. A verdadeira abundância não nasce do acúmulo, mas da consciência de que, mesmo sem ter tudo, você já possui o suficiente para dividir. Essa disposição abre caminhos invisíveis. Cada ato generoso é uma semente plantada em solo fértil. Algumas germinam rapidamente, outras levam tempo, mas todas florescem quando vêm acompanhadas de intenção verdadeira. Dar não tem relação com sobra, tem relação com fé. Fé de que, ao entregar uma parte do que possui, o fluxo da vida continuará te suprindo. Essa confiança silenciosa reforça o ciclo da prosperidade. O que você oferece com amor volta na forma de oportunidades, reencontros, reconhecimento e bênçãos inesperadas. Às vezes, um gesto simples seu pode iluminar o dia de alguém de maneira que você nem imagina. E essa é a riqueza em sua forma mais autêntica. Riqueza medida não em números, mas em significado. A generosidade cria campos magnéticos. Pessoas se aproximam, portas se abrem, caminhos se tornam mais claros, não porque você esteja comprando favores do universo, mas porque sua vibração mudou. E quando sua vibração muda, tudo muda ao seu redor. O efeito colateral da generosidade é a cura. Ela cura a sensação de escassez, cura o isolamento, cura esse vazio silencioso que às vezes aparece mesmo quando a vida parece em ordem. Quem aprende a doar de verdade nunca fica sem.
porque aquilo que nasce da alma sempre volta para a alma. Às vezes retorna imediatamente, às vezes em outro momento, outras vezes por caminhos inesperados, mas retorna. A vida sabe recompensar quem entrega com verdade e muitas vezes devolve em dobro, em triplo, de formas que sua mente jamais imaginaria. O segredo está em não se apegar. Quando você relaxa, quando confia no fluxo e decide abrir mão do controle, o que parecia pouco se transforma em abundância. E quando essa abundância é cultivada com consciência, ela deixa de ser apenas experiência e se transforma em legado. A beleza da generosidade também está na maneira como ela ensina sem exigir palavras. Quem compartilha, ensina apenas pelo exemplo. Crianças que crescem vendo atitudes de doação aprendem que o mundo é um espaço de troca, não uma arena de disputa. Adultos que recebem ajuda sincera redescobrem a humanidade. No fundo, todo ser humano deseja ser visto, lembrado e acolhido. Muitas vezes, o que impede alguém de desistir é justamente um gesto simples vindo de você, carregado de verdade e alma. Essa corrente nunca termina. Quem recebe com gratidão sente vontade de retribuir, e o ciclo vai crescendo, se expandindo, se multiplicando. Quanto mais você participa dele, mais percebe que a verdadeira abundância não é ter mais do que os outros, e sim ter o suficiente para repartir. É viver com leveza no coração, dormir com tranquilidade e caminhar com a consciência serena. Essa também é uma forma de riqueza, talvez uma das mais raras que existe. E não há necessidade de divulgar aquilo que você oferece. Os atos mais poderosos de generosidade acontecem em silêncio, longe de aplausos, longe de testemunhas. É nesse espaço íntimo que Deus age. Ele não contabiliza quantias, mas intenções. Uma única moeda entregue com sinceridade vale mais do que milhares oferecidas com orgulho. Por isso, jamais subestime o que tem para oferecer. Pode parecer pouco aos olhos do mundo, mas se for verdadeiro, será suficiente para tocar um coração. Ser generoso é um ato de coragem e fé. Fé de que jamais faltará. Fé de que cada contribuição feita com verdade te expande, não te diminui. No fundo, doar é declarar confiança na própria vida. E a vida se alegra com quem confia nela. Ela responde com sinais sutis, encontros inesperados, portas que se abrem sem aviso. Recompensa com sincronicidades perfeitas, que parecem sussurrar: você fez a escolha certa. É provável que você já tenha percebido. Sempre que ajuda alguém, algo bom acontece depois na sua própria vida. Às vezes no mesmo dia, às vezes semanas depois. Mas acontece. E quanto mais esse comportamento se torna natural, mais fluido tudo fica. Você doa porque faz sentido, porque é uma extensão do seu ser. E de repente, a prosperidade começa a se manifestar até em áreas que você nem imaginava que precisavam de transformação. Se hoje você sente que ainda tem pouco, tente compartilhar um pouco do que possui. O retorno será surpreendente. Quando a generosidade vira prática, ela deixa de ser apenas uma ação. Passa a ser identidade. Pessoas generosas não apenas atraem prosperidade, elas inspiram. Iluminam lugares escuros e lembram ao mundo que ainda vale a pena acreditar. Cada decisão que você faz constrói seu caminho. Mudanças profundas raramente nascem de viradas bruscas. Elas aparecem através da constância tranquila de atitudes que quase ninguém vê. Acordar um pouco mais cedo para estudar, guardar uma quantia pequena em vez de gastar por impulso, negar aquilo que te afasta do seu sonho. Tudo isso é como colocar tijolo sobre tijolo na estrada da manifestação. Nada acontece por acaso quando existe intenção. O universo responde ao movimento. Ele não opera na estagnação, mas na ação consciente. Não importa a quantidade, importa a verdade que acompanha o gesto.
O essencial não é seguir regras externas, mas alinhar-se internamente. É desse alinhamento invisível que nascem os milagres visíveis. É aquela paz íntima que surge quando você sabe, no fundo da alma, que escolheu certo, mesmo que ainda não consiga ver o resultado. Quando você age com propósito, sem depender da aprovação dos outros, algo dentro de você se fortalece. A confiança cresce. E junto dela, tudo muda. Sua voz muda, sua postura muda, seu olhar muda. Até a forma como o mundo reage a você se transforma. Portas que pareciam trancadas começam a se abrir, não por coincidência, mas porque você se tornou alguém capaz de abrir suas próprias chaves. Muitos acreditam que precisam estar prontos para começar, mas a verdade é o contrário. A prontidão nasce do movimento. Você dá um passo, aprende, erra, ajusta, avança e descobre que já era mais preparado do que imaginava. O medo deixa de ser muralha e se torna guia. Se algo te assusta, talvez seja justamente a direção certa. Coragem não é ausência de medo, é agir mesmo sentindo medo. Propósito não é algo distante ou misterioso, é prática. É transformar valores em decisões concretas, é manter coerência até nas escolhas pequenas. É resistir ao impulso imediato e investir com sabedoria naquilo que realmente constrói o futuro que você deseja. A verdadeira riqueza não está na aparência, mas no autocontrole. É saber dizer não ao supérfluo para poder dizer sim com convicção ao que realmente importa. Quando você age com intenção, passa a enxergar a si mesmo de modo diferente. Suas escolhas deixam de ser automáticas e se tornam declarações silenciosas da vida que quer criar. E chega um momento em que você percebe que não precisa provar nada a ninguém. Seus resultados passam a falar por você. As pessoas notam que algo mudou, mesmo que não saibam explicar o quê. O que mudou foi sua vibração. Quando verdade e ação se alinham, forma-se um campo magnético ao seu redor. Oportunidades surgem, conversas importantes aparecem, mentores chegam e nada disso é acaso. Tudo o que você está construindo agora é consequência da vibração que escolhe sustentar. Esse caminho não é trilhado com pressa, mas com presença. Estar consciente em cada decisão dá profundidade à jornada. Cada centavo guardado com intenção é um voto no futuro que você está escolhendo criar. Cada hora dedicada ao seu crescimento, mesmo cansado, é uma semente de confiança plantada dentro de si. Nada disso passa despercebido, nem por Deus, nem pelo universo. Há uma lei silenciosa que honra a persistência com retorno inevitável. Chega um ponto em que você deixa de procurar sinais fora e passa a ser o próprio sinal. Para de esperar milagres e começa a viver de tal forma que a sua própria rotina se torna um milagre. Aquilo que antes parecia fora de alcance passa a ser o seu novo normal. O plano vira prática, a manifestação deixa de ser fantasia distante e se transforma em consequência direta das suas atitudes. Tudo o que você já conquistou nasceu de decisões suas. Cada vitória foi plantada por pequenas escolhas repetidas com coerência. Cada resultado nasceu de passos consistentes. Por isso, continue, mesmo sem certezas, mesmo sem aplausos. O universo não responde à indecisão, ele responde à convicção. A cada passo, novas perspectivas surgem. A cada escolha, um cenário novo se revela, até que, quase sem perceber, sua vida inteira assume outra forma. E quando você finalmente notar que está vivendo aquilo que antes parecia impossível, a explicação será simples. Você acreditou, agiu com consciência e caminhou com propósito. Fé sem ação é apenas desejo, mas quando a ação nasce do propósito, ela se torna uma linguagem espiritual. Uma língua que o universo entende perfeitamente. Riqueza não é acaso nem privilégio aleatório, é posicionamento interior. É uma decisão renovada dia após dia. Desejar é o primeiro passo,
Mas é preciso decidir com o corpo. Atitudes firmes, disciplina silenciosa, escolhas conscientes mesmo quando ninguém está vendo. Não é sobre vaidade, não é sobre ostentar. É sobre um pacto íntimo com uma vida cheia de sentido. Uma vida que impacta não apenas você, mas sua família, sua linhagem, seu círculo e tudo que toca. A decisão é a fronteira que separa uma realidade da outra. Ela não depende do seu saldo bancário, do lugar onde mora ou do passado que viveu. Ela nasce exatamente no momento em que, cansado de sobreviver, você escolhe viver com direção. E quando você se posiciona com clareza, algo dentro de você desperta. As dúvidas perdem força, as desculpas desmancham. O conformismo deixa de servir, porque você já enxergou com os próprios olhos o que é possível conquistar. E mais do que enxergar, você decidiu. E quando alguém decide de verdade, a identidade muda. Você começa a abandonar crenças antigas. A ideia de que o dinheiro é impuro perde o sentido. A frase "isso não é para mim" não encontra mais lugar dentro de você. Ao escolher prosperar, não é apenas sua vida financeira que muda, é a sua essência. Você passa a agir como alguém que sabe o próprio valor. Começa a planejar melhor, a construir com consciência, a mover-se com foco e firmeza. Uma decisão verdadeira tem poder para revolucionar tudo. Mas muitas vezes o mais difícil não é decidir, é se manter fiel à decisão. O caminho não vem com facilidades, ele vem com obstáculos, com dias sem resultados visíveis, com pessoas que não compreendem suas escolhas. E é justamente nesses dias que a decisão prova ser autêntica. Riqueza não está apenas no resultado, mas na perseverança. É continuar acreditando quando tudo ao redor tenta te fazer duvidar. É manter-se firme quando o presente desafia sua fé. Quem realmente decide não desiste no primeiro tropeço, porque entende que tropeçar é parte de quem segue avançando. Quem fica parado nunca tropeça em nada. Quando a decisão é feita com Deus no centro, tudo muda de nível. A prosperidade deixa de ser busca por ego e se torna missão. A responsabilidade aumenta, mas a paz também. Há uma força maior guiando seus passos, e nesse ponto, a caminhada deixa de ser apenas esforço e passa a ser chamado. Quando você vive com fé e propósito, até os atrasos deixam de ser inimigos e se tornam mestres. Esse novo modo de enxergar a vida começa a influenciar cada detalhe do seu cotidiano. Você passa a perceber o valor do seu tempo, a observar o que consome, não apenas comida, mas conteúdos, conversas, pessoas e energias. Surge uma nova consciência sobre o que edifica e o que drena. Essa atenção não nasce do medo de errar, mas da clareza de que tudo o que entra em você molda o que existe dentro de você. Quem escolhe viver com prosperidade não pode viver no piloto automático. Cada passo se torna consciente, cada escolha intencional. Você aprende a soltar o que te puxa para baixo e a abraçar o que te faz crescer. Os relacionamentos se reorganizam. Pessoas que impunham limites se afastam. Outras que sonham grande como você se aproximam. E até as relações difíceis ganham novo sentido, porque você passa a enxergar além das aparências. Entende que não está aqui para convencer ninguém, mas para cumprir o seu propósito. Você não precisa mais se justificar. Sua constância fala por você. Com o tempo, essa decisão por viver em prosperidade começa a refletir áreas que você nem imaginava. Sua saúde melhora porque você passa a se cuidar com mais carinho. Sua postura muda porque você carrega direção dentro de si. Seu ambiente se transforma porque você entende que o externo precisa acompanhar o interno. Essa mudança, no início invisível, cresce até transbordar. Quando alguém perguntar o que você fez para mudar tanto, talvez você apenas sorria e responda: "Eu decidi." Essa decisão exige coragem para abandonar o papel de vítima e assumir o papel de autor da própria história.
Exige paciência para aceitar que a jornada não é linear. Exige humildade para aprender, reaprender e, se necessário, aprender de novo. E, acima de tudo, exige constância. Porque prosperidade real não nasce da empolgação, mas de raízes profundas. Essas raízes se fortalecem cada vez que você reafirma sua escolha. Lembre-se disso quando o vento soprar contra, quando tudo parecer parado, quando a dúvida tentar entrar. Volte ao início e recorde o motivo. Quem decide de verdade nunca perde o porquê. E é esse motivo vivo que mantém sua luz acesa. Prosperidade não é destino final, é caminho contínuo. Se você permanecer fiel a ele com coragem, sabedoria e fé, aquilo que hoje parece sonho em breve será sua nova realidade. Cada passo que você deu até aqui já movimentou forças que estavam adormecidas. Um novo nível de consciência foi ativado. A partir de agora, você não conseguirá mais pensar como antes. Sua visão se expandiu, suas decisões se tornaram mais claras. E isso já é prosperidade em ação. A grande virada não começa quando o dinheiro chega. Começa quando você reconhece profundamente que é digno de recebê-lo. Esse processo está em curso dentro de você. Pequenas atitudes que antes passavam despercebidas, agora se destacam. O cuidado com o que possui, o desejo de aprender antes de gastar, o prazer de dizer não ao que te distrai para dizer sim ao que constrói. Esses sinais mostram que sua energia está alinhada com a prosperidade. Você já não corre atrás do dinheiro, está se tornando alguém que naturalmente o atrai, porque sua frequência mudou. Riqueza é reflexo daquilo que você cultiva por dentro. Foco, clareza, disciplina e fé. Mesmo que os frutos ainda não tenham aparecido no mundo físico, eles já estão germinando no invisível. Seus pensamentos, suas emoções e suas ações já estão emitindo sinais. O universo entende quando você imagina com intensidade, sente com sinceridade e se move com propósito. Essa combinação cria um campo magnético que atrai tudo o que está em sintonia com a sua vibração. Por isso, esteja preparado. Situações que parecem coincidência vão começar a surgir, ideias inesperadas vão se encaixar com perfeição. Conexões significativas vão aparecer e caminhos antes invisíveis vão se abrir como resposta às suas intenções. Nada disso é acaso. É retorno vibracional. Mesmo naqueles dias silenciosos em que tudo parece parado, lembre-se, existe movimento acontecendo nos bastidores. O crescimento nem sempre é visível aos olhos, mas é inevitável quando a semente foi bem plantada. E você já plantou. Você buscou conhecimento, alimentou a fé e tomou uma decisão. Agora é tempo de regar com persistência, nutrir com constância e iluminar com confiança. Não é necessário saber a data em que o resultado chegará. Basta continuar andando. Mesmo quando o chão parecer instável, continue. Quem permanece até o fim sempre colhe. Há um detalhe que poucos percebem. A prosperidade raramente chega com alarde, ela se instala com suavidade. Ela se aproxima de forma delicada, quase como se testasse se você está realmente pronto para recebê-la sem se desviar do propósito. Os primeiros sinais não são estrondosos, mas discretos. Uma rotina que finalmente começa a funcionar. Um convite que aparece de forma inesperada. Uma crença limitante que simplesmente perde a força. Se você mantiver o olhar atento, perceberá que a abundância já começou a se aproximar. Ela não se manifesta por meio de um único acontecimento grandioso, e sim por uma sequência de mudanças internas e externas que juntas redirecionam o seu destino. Quando você olhar para trás, reconhecerá o quanto amadureceu. Por isso, celebre cada pequena conquista. Cada vitória é uma evidência concreta de que você está seguindo na direção certa. Não se trata de ter resolvido tudo, mas de ter decidido permanecer firme na jornada. Agora, sua fé tem raízes profundas
E sobre essas raízes, seus projetos crescerão fortes. Com Deus no centro, você jamais estará sozinho. Portas que se fecharem não serão fracassos, mas redirecionamentos. Pessoas que se afastarem vão apenas sinalizar que sua evolução se tornou desconfortável para quem escolheu não mudar. As dificuldades, por sua vez, chegam como empurrões necessários para fortalecer a sua estrutura. Você está sendo preparado para sustentar aquilo que tanto pediu. Essa preparação exige foco. Exige que você abandone comparações vazias, que recuse a pressa sem propósito e que diga não às distrações mascaradas de oportunidades. Nem tudo que brilha é bênção. A verdadeira riqueza se revela naquilo que exige fé, disciplina e autenticidade. É nesse ponto que você começa a enxergar com clareza o que nutre a alma e o que apenas alimenta o ego. Essa maturidade é a base que o manterá estável quando o dinheiro começar a entrar, quando novas propostas surgirem, quando a vida enfim apresentar aquilo que você sempre buscou. Chegar até aqui não é pouco. Muitos desistiram no meio do caminho, paralisados pela dúvida ou seduzidos pelo imediatismo, mas você permaneceu. Você foi além, leu cada palavra, recebeu cada ensinamento e fez escolhas conscientes. É por isso que vai conquistar, porque o que você deseja não é simplesmente acumular recursos, mas enriquecer com propósito. Você quer viver com coerência, ser canal e não apenas recipiente, deixar legado e não apenas rastros passageiros. E é exatamente por isso que a prosperidade está se aproximando. Ela reconhece quando encontra terreno firme e um coração pronto para recebê-la. Mantenha-se nesse estado de presença. Continue dizendo sim aos desafios que impulsionam o seu crescimento. Continue confiando, mesmo quando o ritmo parecer lento. A prosperidade sabe exatamente onde encontrá-lo e está a caminho no tempo perfeito. E pode ter certeza, esse tempo está cada vez mais perto. A abundância começa a se manifestar quando você entende que prosperar não é apenas sobre dinheiro, mas sobre energia. O dinheiro é apenas uma das formas de expressão da abundância. O fluxo verdadeiro está na maneira como você se permite receber. Em muitos casos, o que bloqueia a prosperidade não é a ausência de oportunidades, mas a dificuldade de se sentir digno delas. Quando você muda a vibração e assume que merece, abre as portas para que a vida responda na mesma frequência. Existe um poder silencioso na decisão de cuidar melhor de si mesmo. Quando você honra o próprio corpo, respeita o descanso, seleciona melhor o que consome, está enviando ao universo uma mensagem de merecimento. Você mostra que está preparado para receber mais, porque está cuidando com responsabilidade do que já tem. Essa postura cria um ciclo virtuoso, em que o autocuidado se converte em prosperidade em movimento. Prosperar também é aprender a identificar oportunidades onde muitos veem apenas barreiras. Quando a maioria enxerga crise, o olhar treinado para a abundância enxerga possibilidade de inovação. Quando muitos só veem falta, a mente próspera percebe espaço para criar. Essa mudança de foco é o que diferencia quem apenas imagina de quem realmente manifesta. O segredo não está apenas no que acontece, mas no significado que você escolhe dar a cada fato. Uma vida próspera é erguida em camadas. Cada disciplina diária, cada escolha alinhada ao seu propósito, cada hábito de gratidão é um tijolo colocado na base de um futuro estável. O crescimento não chega por um salto mágico e repentino, mas pela soma de passos constantes. Quando você entende que cada gesto importa, percebe que já está construindo a vida que sempre desejou, mesmo antes de notar grandes resultados externos. O silêncio é um grande aliado na jornada da prosperidade. Não é necessário compartilhar todos os planos, nem justificar todos os movimentos. O verdadeiro crescimento acontece nos bastidores. A árvore não faz barulho enquanto cresce,
mas no tempo certo, seus frutos aparecem para todos. Da mesma forma, sua prosperidade floresce primeiro dentro de você até que se torne impossível escondê-la. Um segredo pouco comentado é o papel da generosidade como aceleradora da abundância. Quando você doa, não está apenas ajudando outra pessoa, está liberando energia para que ela circule e retorne multiplicada. Esse fluxo garante que você nunca fique vazio, porque está sempre alimentando o movimento da vida. Quanto mais entrega, mais espaço abre para receber. A prosperidade verdadeira exige também que você aprenda a soltar o que não serve mais. Muitos permanecem presos ao passado, guardando objetos, emoções e até vínculos que já não contribuem para o crescimento. Esse apego pesa e ocupa o lugar do novo. Prosperar é ter coragem de esvaziar para criar espaço para o que está chegando. Outro pilar essencial é a disciplina emocional. Ser próspero não significa viver sem problemas, mas saber como reagir a eles. A vida sempre trará provas para fortalecer sua fé e sua firmeza interior. Se você escolhe não reagir com desespero e mantém uma postura confiante, sua energia permanece estável e o universo reconhece essa maturidade como prova de prontidão. O caminho da abundância não combina com ansiedade. Quem corre demais acaba caindo em atalhos atraentes, porém vazios, que desviam do propósito. Paciência não é passividade, é confiança. É a certeza de que tudo tem um tempo específico e que a colheita chega quando a semente é cuidada com constância. Prosperidade também é aprender a dizer não. Muitos acreditam que aceitar tudo é sinal de crescimento, mas a verdadeira sabedoria está em recusar o que não soma. Cada não ao que te afasta do propósito é um sim ao futuro que você deseja construir. Essa definição de limites fortalece sua energia e mostra ao universo que você sabe o que quer. O ambiente em que você vive e trabalha influencia diretamente sua prosperidade. Lugares caóticos drenam energia, enquanto espaços limpos e organizados elevam sua vibração. Cuidar da casa, da mesa de trabalho, do quarto onde dorme não é apenas uma questão estética. É um ato de alinhamento entre o que você sente por dentro e o que vive por fora. Quando o ambiente reflete ordem, sua mente encontra espaço para criar, planejar e prosperar. A prosperidade também se mostra na forma como você celebra. Ao aprender a comemorar até as conquistas pequenas, você treina o cérebro para reconhecer abundância em vez de escassez. Essa celebração gera um campo de gratidão que atrai ainda mais motivos para agradecer. O universo responde ao que você valoriza. Se valoriza cada detalhe, mais detalhes prósperos surgirão. O dinheiro não chega para quem apenas deseja, mas para quem o respeita. Respeitar o dinheiro é usá-lo com consciência, investir com sabedoria, evitar desperdícios e, ao mesmo tempo, não se apegar por medo. Quando você entende que o dinheiro é energia em fluxo, passa a utilizá-lo como instrumento de liberdade e não como corrente de prisão. Prosperidade não é inimiga da humildade. Muito pelo contrário, quanto mais próspera é uma pessoa, mais ela reconhece que ninguém chega longe sozinho. Honrar quem ajudou, respeitar suas raízes e valorizar a caminhada amplia ainda mais seu campo magnético. O orgulho repele, enquanto a humildade atrai. Um coração em paz é o alicerce mais firme da abundância. Quando você carrega ressentimentos, culpas ou mágoas, sua energia se fragmenta. O perdão é o remédio que limpa esse campo. Perdoar não significa aprovar o que aconteceu, mas libertar-se do peso que impede a prosperidade de fluir. Quanto mais leve você se torna, mais espaço existe para o novo entrar. A fé é o elo que conecta todas as partes da prosperidade. Você pode ter metas claras, disciplina e esforço, mas sem fé, sua energia perde força. Fé é o combustível invisível que transforma visão em realidade. Não é ingenuidade,
é certeza interna de que o bem já está a caminho, mesmo quando os olhos ainda não enxergam. Um hábito poderoso é visualizar o futuro como se ele já estivesse acontecendo agora. Imagine-se vivendo exatamente a vida que deseja, percebendo cada detalhe, o ambiente, as sensações, as pessoas ao redor e a emoção que tudo isso desperta. Essa prática treina o subconsciente a reconhecer aquela visão como possível e acelera a manifestação. Não é fantasia, é reprogramação mental. Prosperidade também envolve o uso consciente das palavras. Aquilo que você declara cria o terreno do que irá viver. Reclamações atraem mais motivos para reclamar, enquanto afirmações de abundância abrem portas para situações que confirmam sua fala. Falar com intenção é como plantar sementes no jardim da realidade. Outro pilar essencial é escolher bem as pessoas que caminham ao seu lado. Relações carregadas de negatividade drenam sua vibração, enquanto indivíduos alinhados ao propósito elevam sua energia. Selecionar quem te acompanha é escolher a qualidade e a velocidade da sua jornada. Tenha sempre em mente, prosperidade não é um destino final, mas um caminho contínuo. Não é sobre chegar a um ponto específico, mas sobre renovar a escolha todos os dias. Cada pensamento, cada palavra e cada atitude são votos diários na direção do futuro que você deseja construir. Quanto mais consciente disso você estiver, mais sua vida se tornará reflexo da abundância que já existe dentro de você. A lei da atração ensina que aquilo em que você concentra sua atenção se expande. Bob Proctor sempre dizia que a mente funciona como um ímã. Ela não atrai apenas o que você deseja verbalmente, mas aquilo que você carrega emocionalmente. Se sua vibração está presa à escassez, essa escassez será refletida em sua experiência. Mas quando seus pensamentos e emoções se alinham com a abundância, essa energia se manifesta em forma de oportunidades e resultados. Bob reforçava que a riqueza nasce duas vezes, primeiro na mente, depois no mundo físico. Nada se materializa por acaso. A casa onde você mora, o carro que dirige e até o trabalho que possui já foram imaginações concretas na mente de alguém antes de existir no plano físico. A lei da atração confirma isso. Aquilo que você visualiza com frequência e com emoção verdadeira encontra um caminho natural para se tornar real. A chave está em entender que pensamento sozinho não produz transformação. Bob sempre insistiu que o sentimento é o que dá vida ao pensamento. Você pode repetir afirmações o dia todo, mas se por dentro houver medo, insegurança ou culpa, será essa vibração que o universo irá responder. A lei da atração não escuta palavras. Ela responde à frequência que você emite. Uma das frases mais marcantes de Bob Proctor era: "Se você consegue ver na sua mente, você pode segurar nas suas mãos." Isso mostra que o primeiro passo não está no mundo externo, mas na sua capacidade de criar uma imagem nítida e emocionalmente forte na sua mente. Quanto mais detalhes você inserir nessa visão, mais rápido ela será atraída. A lei da atração não distingue pedidos grandes ou pequenos. Para o universo, pedir um copo de água ou pedir R$1 milhão tem o mesmo peso energético. Quem limita o tamanho dos sonhos é a mente humana. Bob lembrava que a força que criou o universo não conhece dificuldade. Ela apenas responde à ordem vibracional que você envia. Por isso, é essencial expandir sua visão e ousar pedir mais. Muitas pessoas não atraem prosperidade porque acreditam que não estão prontas, quando, na verdade, a preparação acontece durante o processo. Bob sempre dizia que você não precisa saber como tudo acontecerá, apenas manter a fé no porquê. O universo se encarrega das partes invisíveis. Sua função é sustentar a vibração certa e agir quando a inspiração surgir. A lei da atração também é uma lei de coerência. Não é possível desejar riqueza enquanto critica quem prospera.
Essa contradição interna cria bloqueios. Bob ensinava que inveja e ressentimento são vibrações de escassez, e a escassez só atrai mais dela mesma. Para receber, é preciso aprender a celebrar as vitórias dos outros. Bob reforçava que o verdadeiro campo de atração é o subconsciente. Sua mente consciente pode dizer que deseja sucesso, mas se o subconsciente estiver programado com a crença de que você não merece, nada fluirá. Por isso, o maior trabalho é reprogramar o subconsciente. Uma das práticas mais poderosas é agir como se você já tivesse recebido aquilo que deseja. Bob incentivava as pessoas a se comportarem diariamente como se a realidade desejada já estivesse presente. Essa postura envia ao universo o sinal inequívoco de certeza. E onde existe certeza, a manifestação é inevitável. Outro ensinamento importante é o poder da repetição. Paradigmas não mudam em um único dia. É a repetição diária de visualizações, afirmações e hábitos coerentes que constrói uma nova identidade. A lei da atração responde ao que é consistente, não ao que é feito de forma esporádica. Para Bob Proctor, riqueza não era apenas dinheiro, mas expansão espiritual e emocional. Ele acreditava que prosperidade é o estado natural do ser humano, enquanto a escassez é aprendida. A lei da atração atua como ferramenta para reconduzir você ao seu estado original de plenitude, em que viver bem não é exceção, mas padrão. A clareza também é fundamental. Bob dizia que muitas pessoas não recebem o que desejam porque nem sabem o que realmente querem. Pedem prosperidade de forma vaga, mas não criam imagens específicas. A lei da atração responde a visões claras, não a desejos soltos. Outro erro comum é permitir que o ambiente controle seus pensamentos. Bob afirmava que você não é produto do meio, mas da sua mente. A lei da atração atua com muito mais força quando você para de procurar justificativas externas e começa a construir dentro de si a realidade que deseja viver. O poder da gratidão era um dos pilares mais repetidos por Bob Proctor. Ele ensinava que a gratidão é o caminho mais rápido para mudar a vibração. Quando você agradece como se já tivesse recebido, o universo responde imediatamente. Esse estado emocional abre portas e magnetiza oportunidades. Bob também destacava a importância do círculo de influência. A energia das pessoas com quem você convive molda diretamente sua vibração. A lei da atração amplia aquilo em que você está imerso. Viver cercado de negatividade drena sua energia. Caminhar com pessoas prósperas eleva sua frequência. Outro ensinamento poderoso de Bob é que riqueza e espiritualidade não se contradizem. Ele dizia que prosperidade é uma expressão do divino e que viver limitado não honra a fonte criadora. A lei da atração confirma isso. Quando você vive com propósito e contribui para a evolução de outros, o universo responde com abundância multiplicada. Bob sempre insistiu que resultados não mudam por acaso, mudam por causa. A causa é a combinação entre pensamento, emoção e ação alinhados. A lei da atração é a ponte que une esses três elementos e transforma a energia em matéria. Outro ponto essencial: o universo não reconhece tempo como nós reconhecemos. Para ele, só existe o agora. A lei da atração funciona exatamente nesse princípio. Quando você sente agora aquilo que quer viver no futuro, esse futuro começa a se aproximar de você imediatamente. Manter a mente no lugar certo é o que diferencia quem prospera. Bob dizia que qualquer pessoa pode se distrair com dificuldades, mas somente quem mantém o foco na visão que deseja consegue materializá-la. A lei da atração exige consistência, porque cada desvio emocional interrompe o campo energético. Bob sempre repetia que você é o arquiteto da própria realidade.
Nada do que você vive é aleatório. Tudo é reflexo das imagens que sustentou na mente. A lei da atração não falha, é uma lei universal. Se deseja prosperidade, escolha conscientemente as sementes que planta. Mais cedo ou mais tarde, você colherá exatamente o que semeou. Quero abrir meu coração com você que acompanha o Dr. Fortuna desde o começo. Esse canal nunca foi só sobre dinheiro. Desde o primeiro vídeo, o nosso objetivo sempre foi levar palavras de motivação, de alento, mostrar que Deus está no comando, mesmo quando tudo parece difícil. Muita gente aqui já me disse que esses vídeos ajudaram em momentos complicados da vida. E é por isso que a gente continua. Mas hoje eu preciso ser sincero com vocês. O canal perdeu a monetização do YouTube. E mesmo assim, a nossa missão continua a mesma. Postar vídeos todos os dias, levar esperança, fé e motivação para quem precisa. Só que para manter essa constância diária, edição, criação, tempo e dedicação, nós precisamos da colaboração de quem acredita nesse propósito. Se esse canal já te ajudou de alguma forma, se alguma mensagem aqui já falou com você, eu peço de coração, contribua com qualquer valor via Pix. O Pix vai estar no primeiro comentário fixado. Não é obrigação. É apoio voluntário, consciente, de quem entende que esse trabalho tem valor. Independente de tudo, uma coisa não muda. Deus está no comando. E a gente segue firme, com fé, propósito e verdade. Que Deus abençoe você e sua família. E você vai perceber, vai sentir, vai viver. Se chegou até aqui, saiba, você é extraordinário. Escreva nos comentários, eu fiquei até o fim. Assim, eu saberei que você faz parte da minoria, que realmente está pronta para construir uma vida de prosperidade consciente, abundante e com propósito. Agora, clique em algum dos vídeos na tela e dê o próximo passo da sua jornada rumo à liberdade financeira, porque sua transformação já está em movimento.